Olá, eh, faz bastante tempo que eu não faço vídeo, bastante sem tempo assim, e hoje eu vou falar sobre o oitavo livro deste ano, que é Uma Ilha no Oceano, literatura sueca, eu não consegui achar a pronúncia certa desse nome aqui, que é Annika Thor, tá? Então, esse livro aqui, ele faz parte ele é da biblioteca da escola, né? É um programa de 2013 e eu achei interessante, assim, esse título e eu resolvi pegar para ler. É, por ser literatura sueca, né? Para dar uma diversificada, assim, na literatura, escrita feminina também. E esse livro aqui, ele tá bem gasto já, porque ele é desse programa, né, de 2013, faz bastante tempo. Ele é um livro publicado em 2011 e pela editora Galera Record. E ele tem uma história bem clichêzinha, assim, bem simples. E até depois eu vi que tem uma série, se eu não me engano, baseada nesse livro aqui. Eu achei muita semelhança, assim, que a história que eu gosto muito, que é aquele das Crônicas de Nárnia, né? Da feiticeira, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que é assim na época da guerra e as crianças são mandadas para outros lugares, né? Para a segurança delas. Então, esse livro aqui vai contar a história de duas irmãs judias, né? Que é a Steph e a Nelly, elas são da Áustria, moram em Viena, e elas então são de uma família, de uma classe social assim, uma classe média, né? Elas têm uma vida boa e então elas são mandadas para a Suécia, numa ilha na Suécia. E o que acontece é que elas acabam, a Steph é mais velha, né? Ela é mais nova, e elas acabam ficando assim em famílias diferentes, né? Em duas casas diferentes, assim, com uma certa distância. Aí a casa que a Nelly, né, a mais nova, fica, é uma senhora, assim, um pouco mais nova, um pouco mais é, compreensiva. E a Steph, ela já vai ficar numa casa um pouco mais isolada e é com uma senhora mais velha, só tem ela e o marido, ele é pescador. Ela se dá super bem, né, com ele, com esse, né, pai adotivo, então ele é muito bacana, assim, com ela, mas ela vai vê-lo pouco, né, por conta do trabalho dele. E aí então começa toda essa história, elas ficam esperando porque os pais aquela história, né, os pais estão pensando em ir para os Estados Unidos e aí então seria provisório, né, essa passagem delas pela Suécia seria provisória, elas ficariam um pouco tempo, mas o tempo começa a se arrastar, né? O tempo vai passando, começa a demorar, as cartas começam a ficar cada vez mais é, espaçadas, né? E sempre assim elas vão perdendo a esperança, né, de que um dia elas possam ver os pais novamente, né? Então, aqui a gente vai ver toda aquela passagem delas, né? A Steph adolescente, né? E a Nelly um pouquinho mais nova, mas... Então, toda aquela vai narrar a adaptação delas na escola, a linguagem, o velho bullying, né? De sempre, assim, que elas vão sofrer por pessoas más, né, que elas, coleguinhas de escola, assim, que vão, algumas boas, algumas amizades que elas vão fazer. E aí, então, o tempo vai se passando e elas vão vivendo toda
essa história nessa ilha, né? Então, uma ilha no oceano. É, é um livro que ele é narrado, ele veio para o ensino médio, né? Mas ele tem uma narrativa assim linear, é, e não é de todo ruim, assim, eu gostei bastante de ler, mas ele é bem, digamos, um pouco histórias assim sobre a guerra, né? Esse tipo de narrativa que é um pouco clichê, assim, e também contada, né? De uma forma bem simples, né? De qualquer forma, eu gostei bastante das descrições. Elas ficam nesse lugar que é um lugar bem gelado, né? Assim, na Suécia. E aí então, esse aqui, o oitavo livro, né, de 2021, Uma Ilha no Oceano, da Annika Thor, certo? Então, beleza, é um livro assim que não tem muita coisa assim para analisar, tá? A história fica em aberto, né? Não tem assim um final muito não tem um final fechado, a gente acaba ficando assim meio sem saber o que vai acontecer com essas duas irmãs, se elas acabam, né, dá a entender assim de que elas não vão conseguir mais ver os pais, né? Então uma história bastante triste assim também por conta disso, certo? Então é isso. Até mais.